Shalom e bem-vindos mais uma vez ao Pérolas da Torá. Sou o Moreh Matan, pastor Matt McKeown, e é sempre um prazer estar com vocês e compartilhar a porção da Torá da semana. Esta semana, nossa porção da Torá é a Parashat Nassó, e está no livro de Números, capítulo 4, versículo 21, até o capítulo 7, versículo 89. É uma das maiores porções da Torá em toda a Torá, e inclui uma variedade de tópicos, como os deveres das famílias levíticas, as leis referentes a sotá ou suspeita de adultério, o voto de Nazireu e a bênção sacerdotal. Essa porção da Torá é rica em rituais e leis, e nos fornece percepções significativas quando a vemos por meio de uma lente judaico-messiânica. Aqui entraremos em nosso comentário sobre Nassó, mas antes disso, vamos recitar a bênção tradicional para o estudo da Torá, como fazemos todas as semanas. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste a nos ocuparmos e nos dedicarmos ao estudo da Torá. Número 1. Os deveres das famílias levíticas. De uma perspectiva judaica tradicional, temos uma continuação do censo dos levitas, e isso se concentra nesta semana nos gersonitas e nos meraritas, e em suas responsabilidades específicas com relação ao transporte do tabernáculo. Vemos isso em Números capítulo 4, a partir do versículo 21. Rashi e outros comentaristas destacam como os deveres de cada família eram adaptados à sua capacidade e aos seus recursos. Isso reflete um equilíbrio divino nas atribuições de serviço. Devemos nos lembrar de que Deus é justo e que sabe o que está fazendo. Seu caminho é melhor do que o nosso. Ele vê o que nós não vemos. E precisamos nos lembrar disso quando estivermos reclamando do nosso trabalho, como mencionei na semana passada. De uma perspectiva judaico-messiânica, Yeshua ensina sobre o serviço, onde cada um recebe um trabalho de acordo com suas habilidades. Vemos isso, é claro, em Mateus 25, 14 e 20, com a parábola dos talentos. Isso reflete esse princípio de dar às pessoas uma missão com base em suas habilidades, com base em sua capacidade. Os crentes recebem diferentes dons e funções dentro do corpo, como mencionamos na semana passada. Vemos isso em 1 Coríntios 12. Isso enfatiza a importância da contribuição única de cada membro para o reino de Deus. E lembramos o que Paulo nos diz: nem toda parte do corpo é um olho, nem toda parte do corpo é um ouvido. Precisamos de nossos membros e de nossos sentidos. Precisamos de nossas extremidades. E precisamos não apenas das coisas externas que vemos, como nossos olhos, nosso nariz, nossa boca, nossos ouvidos, mas também de nossos corações. Também precisamos de coisas que estão no interior. Paulo menciona que certas partes de nosso corpo são mais divulgadas. Elas são mais públicas e outras são mais privadas ou modestas. Cada um de nós precisa aceitar a responsabilidade que Deus nos deu e não reclamar de nossa missão. Cada um de nós tem uma contribuição única a fazer para o ministério e para o reino. Número 2, a lei da sotá, ou a suspeita de adultério. De uma perspectiva judaica tradicional, número 5, 11 a 31, descreve o ritual para uma mulher que é suspeita de adultério. O ritual de sotá é visto como um processo divino para restaurar a paz familiar e proteger a mulher acusada, caso ela seja inocente. O Talmud discute esse processo em detalhes, enfatizando seu papel na manutenção da fidelidade conjugal. Vemos isso no Tratado Sotá 2a
É importante saber que quando estudamos os comentários dos nossos sábios judeus, obtemos mais detalhes sobre essa cerimônia, porque nos parece que, pelo simples significado do texto, qualquer pessoa, qualquer homem, poderia dizer que suspeita que sua esposa é infiel. No entanto, essa cerimônia de sotá só era realizada se uma mulher fosse vista entrando a portas fechadas com um homem com quem não é casada. E então ela era advertida sobre isso e ela o faz novamente. Portanto, há motivos para suspeitar de infidelidade. Por que uma mulher casada precisaria ir para trás de uma porta fechada com um homem com quem não é casada? Lembre-se de que fomos instruídos a evitar até mesmo a aparência do mal. Precisamos nos comportar de tal forma que estejamos acima de qualquer acusação e reprovação. Portanto, se a esposa for advertida, não feche a porta atrás de você e se encontre em particular com um homem que não seja seu marido. Ela foi advertida, mas depois fez isso de novo. Então vemos que podemos ter uma suspeita. Deve haver uma razão para ela estar se encontrando em particular com esse homem. Isso não é apropriado. Não é um comportamento kosher e, portanto, precisamos nos certificar de que ela tem sido fiel. E é aí que entra a cerimônia. É claro que você sabe sobre as águas amargas que ela deve beber e as coisas horríveis que lhe acontecerão se ela for culpada. E se ela tiver sido infiel, não está expressamente explicitado na Torá, mas está no comentário oral que a mesma coisa que acontece com a mulher é a mesma coisa que acontecerá com o homem com quem ela foi infiel. A punição vale para os dois, como nos dizem os comentários. De uma perspectiva judaico-messiânica, Yeshua aborda diretamente questões de fidelidade conjugal e justiça, enfatizando a misericórdia e a importância da pureza eterna ou interna. Vemos isso no capítulo 5 de Mateus. Ele intervém no caso de uma mulher acusada de adultério, não invocando o teste ritual, mas desafiando seus acusadores e oferecendo-lhe perdão e um chamado para não pecar mais. Vemos isso no capítulo 8 de João, versículos 3 a 11. Número 3, o voto de Nazireu. De uma perspectiva judaica tradicional, esse voto de Nazireu, encontrado no capítulo 6 de Números, envolve abster-se de vinho, evitar contato com os mortos e não cortar o cabelo, simbolizando um período de intensa dedicação espiritual. A Mishnah, no Tratado Nazir, nos fornece detalhes extensos sobre as leis que regem os nazireus. Há algumas pessoas, como Sansão, por exemplo, que era nazireu desde o nascimento e o foi por toda a vida. Esse era um voto vitalício baseado no que foi dito a seus pais. Há pessoas que fazem um voto de nazireu temporário. Vemos o apóstolo Paulo fazendo isso. Quando ele chegava a uma determinada cidade, seu voto estava vencido. Então ele cortava o cabelo e fazia as ofertas apropriadas. Portanto, não se tratava de algo para toda a vida, também era para um caso temporário. Em uma visão judaico-messiânica, Paulo discute os votos e, como acabei de mencionar, parece ter feito ele mesmo um voto de Nazireu em Atos capítulo 18. Vemos também Atos capítulo 21, versículos 23 a 26. Isso mostra uma continuidade na prática judaica. Mostra que não há essa diferença entre o que poderíamos chamar de Antigo Testamento e de Novo Testamento. Temos uma continuação.
O voto representa uma vida que é totalmente dedicada a Deus, refletindo o chamado de Yeshua para o comprometimento total com o reino. Número 4. A bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal está em Números capítulo 6, versículos de 22 a 27, e é um dos textos litúrgicos mais profundos em todo o judaísmo. Ela é usada para invocar a proteção e o favor de Deus. Essa bênção foi preservada tanto na sinagoga quanto nos rituais domésticos em que oramos sobre nossos filhos. Por exemplo, enfatizando o desejo de Deus de abençoar seu povo. De uma perspectiva judaico-messiânica, essa bênção aponta para Yeshua, nosso grande sumo sacerdote, que não apenas abençoa seu povo, mas intercede por ele continuamente. É claro que vemos isso em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Seu ministério cumpre e amplia o papel sacerdotal de trazer a bênção divina e oferecer a paz que excede o entendimento, como vemos em Filipenses 4 e 7. É claro que essa bênção sacerdotal vem acompanhada de algum movimento físico. Como vocês sabem, o sumo sacerdote dava essa bênção estendendo as mãos sobre o povo. E até fazia um certo sinal com as mãos, moldando-os na forma da letra Shin. A letra Shin é uma letra muito importante. É a primeira letra da palavra Shalom. É também a primeira letra na palavra Shaddai. Portanto, quando o sacerdote abençoava o povo, havia uma ação física que a acompanhava. A bênção sacerdotal ainda é feita hoje, como já mencionamos, nos lares e no serviço da sinagoga. Se houver um Cohen disponível, então ele fará a bênção. Se não houver um Cohen disponível, tentamos ver se há um levita. Se não houver um levita, pelo menos tentamos ver se há um filho de Israel, se há um judeu ali presente. Por acaso o nosso Rosh Yeshiva, o Rabino Shapira, é um levita. Número 5. Ofertas dos líderes. De uma perspectiva judaica tradicional, o número 7 detalha as ofertas trazidas pelos líderes de cada tribo na dedicação do tabernáculo. Isso enfatiza a importância da liderança na adoração e na dedicação comunitária a Deus. Nós que somos líderes, precisamos que nosso povo seja capaz de seguir nosso exemplo na adoração. Eles precisam nos ver como um modelo de adoração. Eles precisam ter algo em que se espelhar. De uma perspectiva judaico-messiânica, essa liderança coletiva na adoração pode ser vista na comunidade primitiva de crentes em Yeshua, onde os líderes desempenhavam papéis fundamentais na orientação da adoração e da vida comunitária. Vemos isso, é claro, em Atos, capítulo 2. Yeshua ensina que a verdadeira liderança está fundamentada no serviço, não em ser servido, mas em servir. Vemos isso em Marcos, capítulo 10, e esse é um princípio que esses líderes tribais exemplificam por meio de suas ofertas. E finalmente o número 6, a dedicação do tabernáculo. De uma perspectiva judaica tradicional, a descrição detalhada das ofertas de cada tribo para o tabernáculo ressalta a importância das contribuições individuais e comunitárias para o espaço sagrado, um tema amplamente discutido em escritos judaicos como o Talmud e o Midrash. Lembre-se, a fé do judaísmo é a fé de um povo, de uma nação. É uma fé comunitária, não apenas uma fé individual. Devemos ter uma fé individual,
mas também devemos nos lembrar de que essa é a fé de um grupo, de um povo, de uma nação. Agora, de uma perspectiva judaico-messiânica, Yeshua fala de seu corpo como o templo. Vemos isso em João 2. E o Novo Testamento descreve os crentes como o templo do Espírito Santo. Vemos isso em 1 Coríntios capítulo 6. Isso espiritualiza o conceito do tabernáculo, enfatizando que cada crente contribui para a santidade e a função da comunidade espiritual. Porque lembre-se, como já dissemos hoje, como o templo não existe mais, o único templo ou tabernáculo que temos é o espiritual. Concluindo, a porção da Torá de Nassau oferece uma profunda exploração da organização da comunidade, da dedicação pessoal e do papel da liderança e do ritual na manutenção da integridade espiritual. De uma perspectiva judaico-messiânica, esses temas são vistos como fundamentais, não apenas para entender a função do antigo Israel, mas também para iluminar o trabalho contínuo de Yeshua no estabelecimento de um reino caracterizado por santidade, serviço e presença divina. Temos uma responsabilidade. Estamos estabelecendo um reino. Estamos endireitando o caminho para o rei que virá. E lembre-se do que isso significa em uma perspectiva judaica. Endireitar o caminho significa remover os obstáculos, remover as pedras que estão no caminho. A Bíblia nos diz para amontoá-las. Pegue as pedras da estrada e amontoe-as ao lado, para que essa estrada possa ser construída e o rei possa entrar e usar a estrada. Temos um trabalho a fazer. Não devemos ficar esperando que o Messias venha e deixar que ele faça tudo. Vemos nessa porção da Torá e na porção da semana passada que cada um de nós tem uma responsabilidade para com o todo e para com o grupo. Todo Israel é responsável perante os outros. Essa é uma crença famosa no judaísmo. Temos esse conceito de arevut. Eu sou um fiador para você e você é um fiador para mim. Nós cuidamos uns dos outros e nós retomamos o que os outros deixaram de fazer. Levantamos os outros quando eles caem. Essa é a responsabilidade. Este é o conceito do judaísmo. Obrigado por me acompanharem mais uma vez e oro para que isso tenha sido uma bênção para vocês. Se ainda não o fizeram, inscrevam-se neste canal e compartilhem este vídeo para que muitas pessoas possam ser abençoadas por ele. Estamos vendo números enormes em nossos canais do YouTube. O Evangelho está sendo divulgado de forma judaica e milhares de pessoas estão sendo abençoadas. E você faz parte disso. Muito obrigado por nos assistir todas as semanas. E obrigado por se inscreverem, curtirem e compartilharem os vídeos. Que as mais ricas bênçãos de Deus sejam aplicadas a você e a sua família. E eu lhes digo Shalom e Kol Tuv. Tudo de bom para vocês.